Vou chamar direto a Angélica aqui pra gente conversar, porque eu acho que a gente tem um assunto muito legal para falar hoje. É um assunto que a gente tá falando há bastante tempo, nós aqui, né? Mas eu acredito que a Angélica também participando disso e contando um pouquinho da história dela, né, vai agregar muito, né, pra gente. Então, vou convidar a Angélica. Vamos ver se hoje nós conseguimos. Vamos ver. Estou aguardando. Oiê, Oi! Tudo bem? tudo bem? E você? Tô me Meu colocando aqui. Deus, quanto tempo! Sim! Ai, Ó, comendo pipoca. Angélica! Ai, meu Deus. Olha, não pode reparar na minha cara, tá? Porque tá tenso aqui, amiga. Melhorou da dengue? Ai, gente, eu tô me recuperando. Eu ainda não tô 100%. Você tá vendo que eu tô com a cara, que nem a maquiagem não deu muito certo, né? Eu tô meio É nada. Cara, tá todo mundo com essa abatida. quarentena aqui, né? A meia batida ainda, meio tô me recuperando devagar. Eu tô meio lerda, tô meio devagar, mas eu quero só aproveitar esse gancho até para agradecer. Nossa, tive muita gente. A gente tá num momento tão assim que a gente tá precisando se colocar no lugar do outro, né? De pensar um pouco Sim. no outro, que eu recebi tantas mensagens assim de tantas amigas, de tantas seguidoras, de gente assim, ai, melhora logo, se recupera, que nossa, eu fiquei impressionada assim. Quero agradecer demais. Meu Deus do céu, muito bom. Viu? Isso é ótimo. Ai, Não, gente, eu tô. e você vê, a pessoa fica com dengue, fica abatida e continua linda, né? Como é que Ah, pode? Ô, genética! gente do céu, a Angélica se Como me é... trinca. Não, Viu? e o pior é que a Luana, ela não envelhece. Certeza que ela dorme no formol. Eu não sei o que acontece, porque é a mesma cara da mesma menina que eu via treinando lá no ginásio. Gente, é a Misericórdia, mesma. Angélica. Não fala isso, você vai Tô revelar a minha idade, falando, velho. mas é Ai, verdade. É a mesma viu? Lu que eu via treinando lá do meu Nossa. lado. Ai, você tá num lugar lindo aí, né? Ai, Ah, esse. eu tive que vir porque como agora tá home office, o Daniel tá na sala hoje fazendo reunião. Aí eu vou pro quem começa a reunião primeiro fica na sala. Ai, que legal. Aí eu vim Ai, pro que bom. quintal. Ai, que bom. Viu? Mas antes da gente começar a falar especificamente do que a gente vai falar, eu queria te agradecer muito, tá? Porque você é uma pessoa tão especial assim, é um ícone dentro da ginástica. Não tem como falar de ginástica e não lembrar de você, né? Ai, Você Lu, é e foi importantíssima, né? Enquanto competia, agora como treinador e trabalhando da forma que você está trabalhando. Então, eu queria te agradecer por você aceitar participar aqui, né? Eu estou começando um imagina. projeto assim, começando, né? Começando um projeto assim que eu quero muito ajudar os professores e a minha preocupação maior, a gente vai falar um pouco disso, né? Mas assim, eu queria te agradecer mesmo de você ter topado trocar uma ideia, bater um papo aqui com a gente, viu? Imagina. Imagina, a gente treinou junto, amiga de anos, né? Meu Deus, na mesma escola. A gente era a mesma escola, era o mesmo ginásio, a gente se via quase o dia inteiro, né? E Verdade. imagina, isso é até entra no assunto que a gente vai conversar, né? Porque você veio de uma geração antes da minha, que foi a É, geração que começou a se destacar em Toledo na ginástica rítmica. Então, querendo ou não, os seus resultados, a sua contribuição com a ginástica permitiu que a ginástica de Toledo fosse mais a fundo, né? Que é a importância da base que a gente já vai falar, né? é bem isso Você, mesmo. querendo ou não, vocês abriram as portas. Eu acho que todo atleta que chega no alto rendimento, ele abre as portas para as próximas gerações. E eu tenho certeza que você, Ana Paula Schaeffer, todas as atletas que foram da geração anterior à minha, que conseguiram abrir as portas e eu ter alguns ídolos, né, treinando do meu lado e ter esse espelho para conseguir chegar conseguir alguns resultados. Então, tipo, eu não ter, eu que tenho que agradecer você, porque se não tivesse você, Imagina, para nós nossa, é um prazer ter você aqui.
Meu Deus. Viu? Então, antes da gente falar especificamente, né, do assunto principal nosso aqui, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Porque por mais que as pessoas te conhecem, né, conhecem a sua história dentro da ginástica, mas às vezes tem alguém que está chegando agora que para conhecer um pouquinho mais de você, a parte que a gente se conhece, aonde a gente entra aí junto na mesma história. Fala um pouquinho de você primeiro. Deixa eu brigar com meu cachorro. Bela aqui! Ela começou a latir agora. Resolveu brigar com o cachorro passando na rua. Não, então, eu tenho 16 anos de ginástica como atleta e 20 anos no geral, assim, da ginástica já. Foram 10 anos de seleção brasileira, de 2007 até 2017. E aí eu encerrei a minha carreira. Comecei a treinar em Toledo com a Lu, me espelhando na Lu. Inclusive foi a Luana que me ensinou a fazer o butterfly, que depois Nossa. eu fiquei reconhecida mundialmente. Eu nunca vou esquecer desse dia, Lu. Ela estava cansadíssima, levado um monte de bronca aquele dia da Anitta, que tinha sido um dia de treino pesado. E eu fui encher o seu saco. Você tava com os cabelos desse tamanho, assim, ó. Cabelada. Eu lembro até hoje que você foi lá me ensinar os primeiros passos para fazer o butterfly. Sempre com uma paciência fantástica que ela tinha com a gente. Ela era atleta mais velha, mas apesar de ela ser mais velha, estar na adolescência, ela nunca tratou mal a gente, as atletas mais novas. Então, tipo, isso eu levei pro resto da minha carreira depois, quando eu entrei, quando eu virei a referência com as atletas mais novas. Lu, você foi, tipo, sabe aquela pessoa espelho para quando um atleta começa a treinar? Você foi o meu. Ai, Apesar não de fala ter isso que eu vou muitas começar a atletas chorar. Eu de tô verdade. emotiva, eu andei falando com as mães agora e eu acabei chorando e por favor. Não, mas é verdade. E eu acho que tudo isso tem que ser falado, tem que ser valorizado, porque às vezes a gente encontra pessoas no decorrer da carreira que nem sempre elas estão ali para te apoiar, mas você era aquela atleta que apoiava as mais novas. Eu nunca escutei você humilhando uma atleta mais nova ou você deixando de dar atenção para uma outra atleta. Ah, Então, de verdade, de coração, não é porque a gente está na live, não é nada, mas isso é de coração mesmo, porque isso depois eu levei para minha vida. E eu acho que são bons exemplos, assim como você foi na minha vida, que fazem a diferença. A gente precisa de bons exemplos. E você foi um bom exemplo. Para mim, que eu levei, eu tenho isso marcado. Eu nunca vou esquecer o dia que você foi, que eu era lá, aquela remelenta, descabelada, tudo estranha, com todo dia meu topzinho branco, que eu só gostava de usar aquele para treinar. Minha mãe lavava de noite para ir treinar de dia. é verdade. E aí, eu fui pedir para você me ensinar a fazer o butterfly, você foi cansada, tinha treinado a tarde inteira, foi lá, me ensinou, tipo, com a maior humildade do mundo. Eu olhava pro seu pé maravilhoso, que a Luana tem uma ponta de pé maravilhoso, aquele colo assim, aí eu falava, gente, que pé Ai, bonito. Acho que meu eu devo ter Deus. falado muitas vezes isso pra você, né, quando a gente treinava. E aí você falava, tem que forçar, Angélica, tem que forçar. E aí eu comecei a forçar. Depois eu fiquei com o pé bonito, mas o primeiro pé bonito que eu vi assim na minha frente, eu falava assim, gente, que pé bonito, eu queria ter um pé bonito assim, igual o da Luana. Ai, Então eu meu acho que Deus. você foi, apesar de eu ter visto tantas atletas na minha vida, eu acho que você foi uma que fez a diferença na minha carreira, sabe? Ai, Foi meu uma Deus. atleta que quando vocês foram campeãs pan-americanas, lembra que vocês foram nos Estados Unidos, vocês foram campeãs pan-americanas, a equipe que Sim. vocês viajavam. Nossa, eu ficava olhando assim, falando, nossa, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero, né? Então eu acho que isso faz a diferença, me ajudou no sonho, sabe? De certa forma, mesmo você não sabendo, você está. Todos os meus títulos, você acho que tem uma grande participação, assim como toda Ai, a meu equipe Deus. técnica, e Eu vou, todo mundo que. não, não vou me aguentar. Gente, Chora não, que senão o povo vai chorar. eu tô muito emotiva porque a gente tá numa fase delicada e eu tô assim, sabe, me recuperando da dengue, porque o trem ruim, viu? Eu nunca imaginei que fosse assim. Então eu tô assim tão emotiva hoje, eu falei com tantas mães, assim, com tantas pessoas
que eu percebi, assim, sabe? Parceiras, assim, que se uniram nesse momento. Então, assim, hoje não é um dia. Eu não posso ficar chorando aqui, por favor. Deixa eu Mas fazer obrigada. maquiagem. Mas Mas então, obrigada, viu? Eu fico... Nossa, eu não sei nem o que falar com tudo isso que você falou aí. Obrigada mesmo. voltando à carreira, eu tive muitas oportunidades, graças a Deus. Eu acho que eu peguei uma fase ótima do esporte aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que agora, na verdade, depois de 2016, o esporte começou um declínio aqui. A gente já sabia, né? Sim. Que isso, depois dos Jogos Olímpicos aqui seria mais complicado. E então eu acho que eu peguei uma fase muito boa de estrutura, de patrocínio, enfim, de tudo. Eu tive muita oportunidade de trabalhar com técnicos estrangeiros. Eu junto com a Lu, a gente trabalhou com a Svetlana, com a Eliana, com várias técnicas estrangeiras que vinham no nosso clube e que eu acho que não consegui falar a palavra, nos Proporcional. proporcionaram uma excelente base, né? Que não era só a russa, a gente teve base com búlgara, com russa, com bielorrussa. Então, eu acho que isso foi fundamental na minha carreira, ter essa base forte. Apesar de eu ter começado mais tarde a ginástica, que eu comecei com quase 10 anos, comecei a treinar, mas eu era esforçadinha e teimosa, É, então a gente teve uma sorte assim de ter uma certa estrutura, o que hoje, né, eu acho que é mais fácil você conseguir ter, mais fácil não, é mais acessível você ter esse conhecimento do que na nossa época. Na nossa época não tinha tanta tecnologia, você não tinha a possibilidade de encontrar tantos estudos na internet, né? Era só livro, era tudo. Então eu acho que hoje, nos tempos de hoje, isso nos proporciona uma facilidade para os técnicos. Claro que cada um precisa ir buscar, né, esse uhum. conhecimento. Eu tenho também como um grande exemplo a Anitta, que apesar de não ter sido ginasta, não ter, tipo, o conhecimento físico que a gente tem, a A Anitta saiu do vivência, né? atletismo, ela não tem a vivência, mas ela estudou muito, ela correu atrás, buscou, e o que prova que não necessariamente você precisa ter sido uma atleta de ginástica rítmica, uma bailarina, enfim, para conseguir dar um bom treino de ginástica. Basta você correr atrás do conhecimento, né? É verdade. Falei até demais. Essa questão do acesso, na nossa época, quando se falava que tinha uma russa vindo dar treino em Toledo, isso era, nossa, era um acontecimento, né? Não se tinha, as pessoas não tinham esse acesso. Hoje é tudo muito mais fácil, né? E com tudo isso que a gente viveu, sabe? Com essa experiência que eu tenho de atleta também, de ter vivido num clube, ter tido a oportunidade, né, de estar num clube assim referência, né, que até hoje está aí na ponta. E também, assim, depois da experiência que eu tive aqui em Palotina, com as meninas de competição, uma estrutura e totalmente diferente do que eu pensava, né, e do que eu tinha vivido. Pensando em tudo isso, sabe, o meu trabalho, assim, o que eu defendo mais, sabe, Angélica, da ginástica é o trabalho de base, sabe? Porque eu acredito, assim, que o trabalho de base da ginástica, independente se você vai trabalhar com escolinha ou com ginástica de rendimento de competição, o trabalho é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o volume, a intensidade dos treinos, né? Mas o trabalho da ginástica é o mesmo. Então, assim, eu gosto muito de dar esse feedback, porque tem muitos professores que estão começando na ginástica, às vezes conhecem a ginástica lá na faculdade, por exemplo, se apaixonam pela modalidade, mas às vezes pelo fato de não terem sido ginasta, que é bem o que você falou antes, acham que não podem trabalhar com modalidade. E isso não é uma verdade, né? Isso é uma coisa que as pessoas colocaram na cabeça e a gente precisa desmistificar isso. Então, eu acredito que com um trabalho de base, né, a gente consegue, um trabalho de base sólido, fazer um trabalho a longo prazo. Né? Então, assim, eu fiz umas perguntinhas aqui que eu quero te falar.
E a primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente essa. O que que você, Angélica, vivendo tudo que você teve de experiência de atleta e de treinadora, o que que você pensa do trabalho de base, assim? O que que como que você vê o trabalho de base da ginástica? Começo por uma pirâmide, né? Qual é o suporte da pirâmide? Qual é a parte de sustentação de uma pirâmide? É essa base que é mais larga, né? Depois ela vai ficando lá altinha. Então, essa é a importância do trabalho de base a longo prazo e a médio prazo. Se você não tiver uma base forte, você não constrói um trabalho forte. Além de que isso pode ser muito lesivo para as atletas, né? Hoje se tem bastante estudos, questões de compensação, enfim, mas uma base forte, você estruturar o corpo do seu atleta para receber depois o alto rendimento, enfim, mesmo que seja a escolinha, você prepara essa criança para a vida dela, o corpo dela. Essa base é fundamental. Por quê? Se você não tem um trabalho de base bom, depois quando chegar lá na frente é muito mais difícil você corrigir do que O erro. você montar esse trabalho de base. É trabalhoso, eu acho que é uma das partes mais trabalhosas da ginástica rítmica é dar essa base e tem que ter muita paciência também, porque é correção de mínimos detalhes, você alinhar a criancinha, ensinar, ganhar a força correta sem ela roubar ali né, sem uma certa compensação, alguma coisa assim, é um trabalho bem de formiguinha, mas que é fundamental para a ginástica. Não existe, a gente não pode pensar em longo prazo, em trazer resultados depois, se não tiver essa base forte, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito esse trabalho de base. Assim, eu tenho dado alguns cursos em diferentes estados no Brasil e eu tenho visto o quanto a gente precisa trabalhar essa base. E muitas vezes não são exercícios mirabolantes, são exercícios mais tranquilos de se trabalhar, onde vão preparar depois a criança para você elevar esse nível esse nível de treinamento das crianças, né? Então eu acho fundamental, na minha opinião, é o principal trabalho, né? Se você tem, mesmo que não tenha, na verdade, a intenção de futuramente construir um grande clube, trazer resultados, eu acho que é o fundamental, né? Você trabalha desde ali do clube de alto rendimento até um clube que só tenha escolinha ou na escola, que muitas vezes as escolas, né, dão a ginástica rítmica. Você dá a base de corpo, a base de aparelho. Eu também concordo 100% com você, até porque eu penso no desenvolvimento da ginasta de uma forma global. E eu sempre falo para quem está aqui comigo há mais tempo, e eu sempre eu defendo a ideia de que nós, enquanto professoras, a gente tem um peso muito grande na vida das ginastas. E assim, ou das ginastas ou das alunas de escolinha. A gente tem um peso muito grande. E eu acredito que nós devemos passar pela vida das nossas ginastas, das nossas alunas e deixar marcas, sabe? Então, assim, eu acredito que nós temos um peso de um desenvolvimento global da ginasta, um desenvolvimento geral. A gente pode influenciar no desenvolvimento cognitivo, no emocional demais. E não é só no físico. Lógico que a gente, né, o nosso trabalho físico é muito mais intenso, mas a gente tem todo esse cuidado com as ginastas, porque são seres humanos, além de tudo, são seres humanos, né? Então a gente precisa de uma saúde geral. Então eu penso assim que nessa base é o momento da gente construir tudo isso. E eu penso assim também que a base, não sei se você concorda comigo, é mais ou menos o que você falou, mas assim, os exercícios, eles não são complexos. Eles só precisam ser feitos da forma correta, né? Não adianta eu querer trabalhar, pensar num equilíbrio puxada, num bucle lá na base. Não é isso que eu estou buscando, não é isso que eu preciso ensinar para minha ginasta, né? Então eu acredito assim que o trabalho de base ele é essencial, né? Assim, ser sólido e a gente fazer com que as ginastas realmente tenham a consciência, não passem por esse trabalho
de uma forma superficial. E que é bem o que você falou, é um trabalho de formiguinha, é o trabalho mais difícil que a gente tem, né? Mais complexo, eu digo. Você quer um exemplo? Muitas Quero. vezes nós vemos as atletas querendo fazer o panchê na cabeça, sabe? Mas a criança não tem a sustentação nem de fazer um arabesque. É. Com o quadril correto, com o encaixe correto. Você entende? A criança não tem a força nas costas, não tem encaixe, não consegue fazer um arabesque, que é base. Como é que ela vai descer para um panchê depois? Aí ela desce torta, alinhamento dos ombros tortos. Aí depois ela já quer fazer o giro no panchê, o pivô. Como que vai fazer? Não consegue fazer. Além do mais, agora, o código de pontuação vive mudando, né? Então agora ele Sim, permite ter o tronco baixo. Na nossa época, acho que nem não tinha o tronco tinha. baixo, era só tronco alto. Aí a galera, as crianças agora querem girar com esse tronco baixo, mas não tem força de sustentação nas costas. Não tem como você girar lá embaixo, Sim, né? Outro exemplo, muitas vezes elas não têm o espacato correto. O espacato é torto, é completamente torto. A perna de trás de lado. E aí, como é que eu vou saltar assim? Eu vou cair torta, eu vou abrir um prancha torta, eu vou abrir uma prancha, um panchê torta, né? Aí eu preciso depois fazer o atitite com o pé na cabeça. Como que eu vou conseguir o salto com o pé na cabeça? Porque esse trabalho de base não foi correto. Aquele alinhamento de quadril, muitas vezes, ou se não, tá, uma perna faz ok, a outra não faz. É completamente lesivo. é. Precisa ter os dois E, lados o máximo igualado. E isso é um trabalho de base, é, né? e Então, são até. exemplos que depois você não consegue corrigir. Se a menina tá com encaixe, trabalhou durante 4 anos com aquele encaixe, como é que você vai corrigir depois para ela fazer um panchê com o pé na cabeça? Para conseguir fazer um giro se ela não tem sustentação de um arabesque, É. né? E isso que você está falando é legal a gente até puxar um gancho. Eu vi os seus stories hoje falando daquele livro da Marcinha, né, que fala da questão dos exercícios compensatórios, né? Eu sempre falo muito aqui também a questão de, por exemplo, nós temos uma perna dominante na ginástica, né? Não deveríamos, Sim. mas temos. Temos uma perna dominante que a gente usa para fazer os exercícios, né, principais da série. Aí, o que que acontece? A ginasta passa a tarde inteira treinando, por exemplo, a série, então ela passa a tarde inteira repetindo só com aquela perna, que no caso é a perna boa, né? A perna dominante. Aí, se a treinadora não tem esse olhar de cuidar da perna não dominante, fazer, repetir mais exercícios com a perna não dominante para compensar esse trabalho, é super lesivo isso. Isso é extremamente Muito, preocupante. E eu muito. acredito que a gente deve introduzir essa ideia, essa conscientização nas meninas na base também. Porque às vezes elas fazem muito bem o espacate com uma perna e não fazem com a outra perna. Então você tem que trabalhar mais vezes a perna não dominante do que a perna dominante. Sabe? Então a gente, já que trabalha muito lá na hora da série a perna boa, então vamos trabalhar mais a perna ruim agora. No momento das repetições, das flexibilidades, enfim, a treinadora tem que achar um momento para poder fazer isso. Mas eu achei muito interessante isso que você postou hoje, que você colocou nos seus stories, né? É, eu tenho visto muito. Às vezes você vê, tipo, uma menina, ela pega a perna boa. Na verdade, eu não deixo mais as minhas atletas falarem perna boa ou perna ruim. Agora eu falo para elas falarem a perna que eu menos trabalhei, É. ou a perna que falta ser trabalhada. Agora ela Uhum. só fica assim. Boa, Toda gente que vem treinar comigo é a perna que falta trabalhar. Então você tem boa. que trabalhar mais. Então você pega a menina, ela passa a cabeça da perna com uma e com a outra ela não consegue nem pegar atrás. E, Nossa. tipo, às vezes você vê isso em crianças de categoria de base, pré-infantil. Não pode ter uma diferença gigante assim, né? Sim. Nossa, uma criança de 10 anos, 9 anos, não pode ter essa diferença de perna. Não, não pode, tipo, não pode. Porque você É. imagina, se continua nesse processo, imagina a hora que ela vai andar assim, ó, parecendo Saci Pererê, né? Só com uma Sim. perna na frente, vai dar a É, passada só com uma perna. é Imagina, muita coluna. discrepância. E aí É. depois, nossa, uma escoliose é muito lesivo. A gente tem que ser muito, muito responsável
quanto ao corpo dos atletas, porque a ginástica rítmica é um esporte muito lesivo. A gente trabalha com muita amplitude articular. Então, se você não cuida, se não tem uma estrutura de sustentação desse corpo, né, um trabalho de compensação, é lesão na certa. E muitas vezes essas lesões podem ser irreversíveis, porque a gente está falando de coluna, né? E quando a gente trabalha assim, quando a gente começa a fazer um trabalho com a ginástica, eu percebo assim, isso é uma opinião minha. Hoje eu acredito que o sucesso de uma ginasta de rendimento ou de uma ginasta de escolinha mesmo, assim, aquela ginasta mais completa. O sucesso de uma ginasta, ele é, ele é ditado pela preparação, pelo fortalecimento dela, pela preparação física da ginasta, né? Porque eu percebo que nessa questão de lesões, a gente consegue amenizar praticamente tudo se a gente fizer um trabalho de fortalecimento bem direcionado. E quando a gente fala de um trabalho de fortalecimento, a gente começa lá na base. Tudo a gente começa na base, né? E a gente começa esse trabalho lá, e eu acho que a gente tem que se preocupar mais ainda com o core das meninas, né? Essa região do tronco, onde tem os músculos abdominais, os grandes dorsais, toda a lateral, tudo que envolve a lombar das crianças ali. Eu acredito que esse é o primeiro ponto que a gente precisa fortalecer. E se lá na base a gente procura esse fortalecimento, procura essa compensação de uma perna, né, e da outra perna, de tentar sempre fazer mais com essa perna que é menos trabalhada, né? Então, fazer com essa perna mais, eu acredito que a gente tem um ganho muito, muito, muito grande dentro do nosso esporte. Muito. Sim, com certeza, Lu. É fundamental isso para pensar a longo prazo, né? Às vezes, a gente se pega, eu falo a gente porque eu também já me peguei a gente querendo pular etapas. Não adianta querer pular etapas, né? Não adianta eu querer que a minha criança faça um salto espacate ou grand GT, não sei como cada escola fala de um jeito, com coluna, sendo que ela não tem nem estrutura para voltar esse tronco rápido para depois, para não cair com a flexão, né, hiperextensão da Tronco. coluna, o que pode ser muito lesivo, né? Todos que fizeram educação física sabem o impacto que tem, que a gente, ó, o quanto volta forte, né? Com quantos quilos volta depois de um salto. Então, assim, às vezes não adianta pular as etapas porque você pensa, eu quero que esse atleta chegue lá, que ele ganhe o campeonato, não sei o quê. Só que você pode perder esse atleta muito antes do que o previsto, né? Por conta de lesão. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Apesar de começarmos a ginástica rítmica muito antes, com muito crianças, enfim, tem toda essa parte de, né? Não estão maduras, diferente dos outros esportes. É, a gente tem os 8 anos para preparar o atleta, igual qualquer outro esporte. Ela precisa estar no ápice dela aos 16 anos, que é a Exato. categoria adulta. Se eu matar uma criança, ela chegar no juvenil e aí ela nadou, vai morrer na praia no juvenil, onde é a categoria depois que ela tinha que aparecer, tentar uma seleção brasileira é o adulto, acabou a carreira. Então a É, gente tem que pensar também esse trabalho a longo prazo, não só imediatismo, né? Às exato. vezes a gente quer muito apagar ali o fogo, né? É, Mas não adianta. Se e não é trabalhar, realmente. não trabalho a longo, a gente sabe também que tem as atletas. O desenvolvimento é diferente, cada atleta é diferente. Tem algumas que são antes, algumas são depois, né? Fora essa questão, né? É normal, a gente sabe. Mas a gente tem que pensar nisso também, né? Porque Por isso que eu tem atletas sempre. que no juvenil vão estar voando, algumas não, demoram mais É, tempo. verdade. Individualidade. Por isso que eu acho que da base é tão importante, né? A gente constrói esse trabalho na base. A gente não pode pular nenhuma etapa, tudo tem que ser muito progressivo dentro da ginástica, né? Sempre do mais simples para o mais complexo. E às vezes, assim, como a gente hoje tem tanto acesso às redes sociais e vídeos do YouTube, e às vezes a gente vê, eu digo assim, a gente até as treinadoras, a gente vê alguma coisa, a gente quer que a nossa ginasta faça, mas será que ela tem
condições Estrutura. físicas, estrutura física, um fortalecimento adequado para pelo menos tentar fazer aquilo que a gente viu ou que ela mesma viu, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Se a gente constrói Prestar uma base atenção na sólida, biomecânica do movimento, que é é, muito importante. Se não prestar atenção nisso, se torna um esporte muito lesivo também. é, Não adianta. É porque a gente acaba vendo muitos vídeos, né, de estrangeiras fazendo muitas estripulias. Eu falo a gente porque eu me coloco nisso. A gente acaba sim, se empolgando, né? Fala, nossa, eu quero que minha atleta faça isso, eu quero, né? Mas eu acho importante também a gente alertar as meninas para que elas valorizem isso. Por quê? Criança, ela sonha, ela vê a atleta fazendo aquilo, ela também quer fazer. Mas ela precisa entender, a gente precisa colocar para elas que elas entendam que é importante elas passarem por esse período de base. Elas precisam entender que aquelas atletas que fazem todas aquelas estripulias, elas passaram por isso também. Então, eu acho que apesar de nós técnicos, além de nós técnicos entender isso, as crianças precisam entender também de uma forma, né, claro, para cada faixa etária, que é importante esse trabalho para elas, porque às vezes ele é um trabalho chato, né? Nossa, não tô aprendendo nada de novo hoje, né? Tipo, quero aprender a fazer o butterfly, Angélica. Tipo, né? Todas sim, querem aprender a fazer o butterfly, mas primeiro ela precisa saber fazer o Batman de perna. é, é Primeiro ela precisa verdade. aprender as fases de salto, né? É a Então, assim, importância de cada coisa, né? Ao seu tempo, sem pular a etapa. Que é, legal, que bom saber que compartilhamos da mesma ideia, assim, sabe? Eu fico da feliz. mesma mãe. A gente saiu filha da mesma mãe, né? Só podia. É, e a Anitta realmente é esse exemplo de quem não foi atleta, né? E que, olha o sucesso que tem dentro da ginástica rítmica, né? Bastou buscar conhecimento e não parar, porque o que ela sempre fez foi não parar, né? De buscar e buscar e buscar, e ela sempre teve resultado por isso, né? Por mais que não ter tido a vivência. Exatamente. E quero te fazer uma outra pergunta. Diga. O que você acha que uma treinadora que está começando, por exemplo, vai meio que de encontro com o que a gente falou, mas assim, mais específico, o que você acha que uma pessoa que está começando na ginástica e que não foi atleta precisa se preocupar mais nesse momento, de estar começando com o esporte, por exemplo? Ó, na minha opinião, precisaria buscar vivências, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem vários clubes espalhados, bons clubes, hoje tem cada vez mais bons clubes. Na minha opinião, seriam buscar uma vivência. Vai num clube desses, pede permissão, assiste os treinamentos, assiste as aulas de escolinha, assiste, né, o treinamento de base, de alto rendimento, enfim, assiste toda essa parte. Eu acho que você estando ali, você vivenciando aquilo, você vendo a forma que os treinadores, né, corrigem, a metodologia de cada treinador, você consegue formar a sua própria metodologia. É um pouco do que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de treinar com várias treinadoras, né? A minha treinadora principal foi a Anitta, mas eu treinei com várias treinadoras estrangeiras e brasileiras. E com isso, eu consegui montar uma metodologia minha, tirando o que eu acho de mais importante de cada treinadora dessa que eu treinei junto, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, você sair, ir lá num clube de alto rendimento, ter essa vivência, entender melhor do que é a ginástica rítmica, né? Eu acho que seria uma oportunidade muito boa e eu sei que os clubes recebem, né, treinadoras de fora. Leva uma atletinha se precisar, enfim, se não tiver atleta, vai, né? Hoje em dia a gente tem muitas clínicas, mas eu acho bem importante também ir até o local, ver como que é a estrutura, para entrar nesse mundo mesmo da ginástica, ter uma ideia mais profunda disso, porque, bom, você fez a faculdade, eu fiz também, a gente sabe que a faculdade entrega a gente bem frio,
para esse Pro trabalho, mercado, é. né, para o mercado de trabalho, para entrar, e você chega para entrar nessa ginástica, tem meninas girando lá, se vê, você fala, nossa, e agora? Por onde eu começo? Né? Então eu acho que é bem importante você ir ter essa vivência nos locais. Hoje, né, o acesso é mais tranquilo porque tem em São Paulo, tem no Paraná, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem no Espírito Santo, né? Você sobe, tem em Aracaju, tem na Bahia, tem em vários estados, tem essa ginástica, assim, que você consegue ir para ter uma ideia do que é a ginástica, ficar um tempo lá, fazer uma imersão de ginástica mesmo, né? Uhum. E depois, a partir daí, você vai tendo a sua base e continuando o seu trabalho, né? Aham, entendi. Legal. Isso mesmo. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Falei dos cursos online com a Luana, desculpa, esqueci de falar isso. Verdade, hein? As pré-vendas ainda estão abertas. Mas é verdade, tem esses Começamos cursos dia 10 online do que 4. pode dar. Eu É. acho que hoje, se você não consegue, putz, eu não tô conseguindo ir agora, me formei agora, não tenho tempo para ir, é uma opção super válida. Tem YouTube, tem curso online, tem um monte de coisa, né? Tem E muito assim, conteúdo aí disponível. quando eu criei o curso, foi justamente pensando nisso. Hoje, se a gente pensar, uma pessoa que sai da faculdade, às vezes já está formando família, tem filho. Normalmente nós temos as professoras, né, que já são mães, que daí já tem filho, marido, tem casa, tem os seus trabalhos. E às vezes não consegue ficar um tempo fora, não consegue se distanciar, às vezes é difícil sair um final de semana para você estudar. É, Então a criação desse curso foi para atender esse público, sabe? De começar um trabalho de base de uma forma correta, com uma metodologia e com orientação, porque às vezes não existe essa possibilidade de sair, né? E isso não pode fazer com que o professor pare, né? Justamente